Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando o nosso estudo bíblico. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por sua família e por essa oportunidade que nós temos de estudarmos juntos a palavra de Deus com a série de mensagens A Segurança do Cristão. Essa série está baseada na primeira carta do apóstolo João. Nós temos estudado de forma expositiva esse texto, apresentando alguns versículos e o que eles podem trazer ao nosso coração de mensagem, de conteúdo, de esperança para o nosso coração. E eu quero convidar você que é membro da Sexta Igreja a participar no próximo dia 27 de março, a partir das 10 horas da manhã, da Assembleia Extraordinária, que tem como objetivo eleger ou reeleger diáconos e presbíteros. Então você que é membro da Sexta Igreja, você está convocado a participar desta assembleia. Cabe a você cumprir a sua responsabilidade de eleger oficiais para o bom andamento da liderança, dos trabalhos da igreja. Então reserve essa data, próximo dia 27 de março, a partir das 10 horas da manhã, você tem um compromisso aqui no templo da Sexta Igreja, na Assembleia Extraordinária. E você pode indicar esses irmãos, alguns nomes para diácono e presbítero, através do link que nós estamos compartilhando nas redes sociais. Caso você tiver alguma dificuldade para acessar esse link ou fazer a sua indicação, procure nós pastores da Sexta Igreja para que possamos orientar você e que você então esteja participando, dessa eleição e orando para que a vontade de Deus se cumpra entre nós. Nós vamos continuar a nossa série A Segurança do Cristão e nós vamos ler os versículos 3 a 5 do capítulo 5 da primeira carta do apóstolo João. Nós estamos estudando o último capítulo dessa carta. E nos diz assim o texto bíblico, acompanhe comigo a leitura que vai aparecer aí no seu vídeo. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Queridos, no nosso último encontro, nós estudamos os versos de 1 a 3 do capítulo 5 e nós vimos que o amor de Deus é manifesto na nossa vida quando nós guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Essa é a afirmação do apóstolo João aqui no versículo 3 do capítulo 5. Quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Quem ama a Deus não vive de qualquer jeito. Quem certamente tem um coração todo pleno para amar a Deus, quem realmente tem o intuito de amar a Deus acima de todas as coisas, vai guardar os seus mandamentos, as suas ordenanças. E nós temos visto que são várias ordenanças que Deus estabeleceu na sua palavra. E na medida que nós guardamos esses mandamentos, nós estamos manifestando, revelando o amor que nós temos por Deus, o Criador. No entanto, os mandamentos de Deus manifestam também o seu amor por nós. Então, os mandamentos de Deus têm duas finalidades. A primeira, manifestar o nosso amor a Deus à medida que nós guardamos esses mandamentos. Mas os mandamentos também revelam e manifestam o amor que Deus tem por nós, por cada um dos seus discípulos. Porque pensa comigo, Deus estabeleceu esses mandamentos, cada uma dessas ordenanças, para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. Para que você tenha qualidade de vida aqui nesse mundo, seja ela física, emocional ou espiritual, nós precisamos guardar esses mandamentos. Você precisa guardar esses mandamentos para que você viva bem. É por isso que João vai dizer que esses mandamentos não são penosos, não são pesados.
As ordenanças, os mandamentos da religião, não faça isso, não faça aquilo, deixe de fazer isso, esses sim são pesados, são penosos. São tantas obrigações que pesam a alma do homem, mas os mandamentos de Deus que visam o nosso bem são leves, porque tem como objetivo fazer com que nós vivamos bem aqui nesse mundo. Tem como objetivo fazer com que você tenha bons relacionamentos e consiga levar adiante esses relacionamentos. Todos os mandamentos que Deus estabeleceu, toda a vontade de Deus e a sua palavra tem como único objetivo nos levar a um crescimento e amadurecimento espiritual para que sejamos parecidos, semelhantes com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E no verso 4, o apóstolo João continua, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aquele que é nascido de Deus, aquele que conhece a Deus, aquele que guarda os seus mandamentos, esse tem autoridade, poder para vencer o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é o instrumento que nós temos, é a arma que nós podemos apropriar para vencermos o mundo. Você tem vencido o mundo através da sua fé? A sua fé é o instrumento para que você vença o mundo? O apóstolo João nos assegura que guardar os mandamentos é algo possível para os filhos de Deus. Nós podemos guardar os mandamentos de Deus, porque aquele que é nascido de Deus, como diz o apóstolo João, ele vence o mundo. Mas por que é possível guardar os mandamentos? Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus pela fé em Cristo Jesus recebe poder para vencer o mundo. Mas é importante nós pensarmos que mundo é esse. Porque no versículo 4, João diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esse mundo aqui não é um mundo criado por Deus. Não é um mundo que Deus planejou. Mas esse mundo aqui é um mundo sistema, é um mundo decaído, é um mundo contrário às Escrituras. É um mundo afetado pelo pecado. Amar ao mundo é amar a carne e o seu desejo. Quando você ama as coisas desse mundo, quando você ama os prazeres desse mundo, você está vivendo na contramão de Deus. Você está vivendo uma vida que não vai glorificar a Deus. Você está glorificando a si mesmo. Você está exaltando o seu próprio desejo, o seu próprio pecado. Vencer o mundo não é amá-lo, não é sentir prazer. Há muitos prazeres legítimos que eu e você podemos desfrutar. Prazeres que devem ser vivenciados em algumas situações, alguns contextos da vida. Mas há muitos desejos, há muitos prazeres desse mundo que nós precisamos fugir deles, para que consigamos então amar a Deus acima de todas as coisas e viver essa vida de santidade planejada por Deus para cada um de nós. Como discípulos de Jesus, nós precisamos vencer esse mundo. Precisamos estar distantes do pecado. Precisamos estar distantes da realidade pecaminosa desse mundo que afeta o nosso coração, que afeta a nossa alma e que pode nos impedir de conhecer a Deus, de experimentar as coisas de Deus. Há uma vontade de Deus para a sua vida. E sabe qual que é? A vontade de Deus para você é que você glorifique o seu nome todos os dias, que você o adore todos os dias, que você esteja conectado sempre com Ele. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Pare de glorificar a si mesmo, pare de glorificar os seus próprios desejos, as suas próprias intenções. Adore a Deus e não adore os prazeres desse mundo. Como discípulos de Jesus, nós vencemos o mundo permanecendo firmes contra os falsos mestres.
conhecendo as Escrituras e combatendo as heresias que estão diante de nós. Como discípulos de Jesus, nós vencemos o mundo fugindo das tentações, dos prazeres da carne, dos desejos. Em terceiro lugar, como discípulos de Jesus, nós vencemos o mundo seguindo os mandamentos de Deus, obedecendo esses mandamentos que não são penosos, que estão para serem cumpridos. E à medida que cumprimos esses mandamentos, nós nos tornamos pessoas melhores, tornamos homens e mulheres segundo a vontade de Deus, segundo a sua palavra. No versículo 4, João continua: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é o instrumento que Deus concedeu a nós para que possamos vencer o mundo. Até a fé que nós temos em Deus não foi criada, não foi estabelecida por nós mesmos. Essa fé, ela foi colocada em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Você só pode amar a Deus porque Ele te ama. Você só pode se importar com as coisas de Deus porque Deus se importa com você. Você só pode se dedicar a viver essa vida com propósito no Evangelho, essa vida de santidade, porque Deus tem operado sobre o seu coração, o Espírito Santo de Deus tem agido sobre você. Até a fé que nós temos não vem de nós, mas vem de Deus. Fé é o dom dado por Deus que nos leva a triunfar sobre o mundo. A fé que você tem, em primeiro lugar, não é para que você seja vaidoso, orgulhoso, ou se torne uma pessoa arrogante, dizendo, não, através da minha fé eu conquisto todas as coisas. A fé que você recebeu de Deus não foi para que você se torne uma pessoa rica ou próspera, por mais que tudo isso seja legítimo. Mas, em primeiro lugar, a fé que nós recebemos de Deus é para que nós possamos vencer o mundo. A fé que vem de Deus não tem como objetivo primário nos salvar ou até mesmo fazer com que nós recebamos um milagre da parte de Deus. A fé que eu e você temos, em primeiro lugar, ela deve ser vivida para que possamos vencer o mundo. Você pode ter fé para ser curado, você pode ter fé para receber muitas coisas de Deus, mas em primeiro lugar, essa fé que você tem é para que você vença o mundo, os prazeres da carne e viva em santidade. O que nós aprendemos aqui é que antes do milagre, antes das coisas boas dessa vida, antes do nosso bem-estar, vem essa responsabilidade que todo discípulo tem, que é vencer o mundo, as tentações e os prazeres. No verso 5, João continua: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Somente os nascidos de Deus triunfarão sobre o mundo. Só aqueles que nasceram de Deus podem vencer o mundo. A nossa vitória nesse mundo é a que Cristo conquistou para nós. Passamos da morte para a vida. Eu e você podemos vencer esse mundo, porque Cristo Jesus já venceu por nós. A vitória que Jesus teve na cruz foi compartilhada. E essa vitória agora nós recebemos da parte de Deus e com ela nós podemos vencer todos os obstáculos, principalmente esse mundo pecaminoso. Nós passamos da morte para a vida e é por isso que nós podemos triunfar, é por isso que nós podemos vencer os desejos da carne, os desejos que nos assediam. A nossa vitória não está no que nós conquistamos nessa vida. O melhor presente que recebemos desceu do céu, Jesus Cristo. Jesus Cristo abriu todas as portas para que possamos vencer o mundo. Jesus Cristo é o presente maior que recebemos, para que tenhamos uma vida triunfante, para que possamos conquistar o melhor deste mundo, dessa terra.
que é o relacionamento com Deus, que é o temor a Deus, que é a humildade, a reverência diante das coisas de Deus. Não há nada melhor quando o discípulo é temente a Deus, quando o discípulo se compromete a viver as Escrituras e obedecer os mandamentos do Senhor. Eu sei que você tem muitos desejos na sua vida, eu sei que você tem muitos prazeres, mas que o seu alvo maior, que o seu desejo maior seja guardar os mandamentos de Deus todos os dias. Guarde os mandamentos de Deus para que você viva bem. Guarde os mandamentos de Deus para que o nome de Cristo seja glorificado na sua vida. O verdadeiro cristão tem prazer na santidade e na obediência a Deus. O verdadeiro discípulo, ele sente prazer, ele sente alegria, ele sente bem-estar, contentamento, quando ele vive em santidade e em obediência a Deus. Você quer viver uma vida de prazer? Você quer viver a maior de todas as alegrias? Você quer experimentar o melhor desse mundo, dessa terra? Então, se comprometa com a palavra de Deus. Firme a sua fé a cada dia nas Escrituras. Porque é da palavra de Deus, é da presença de Deus que nós vamos desfrutar dos melhores sentimentos. Não é penoso praticar o que é correto. Não é pesado praticar aquilo que Deus tem para a nossa vida. As verdadeiras marcas do cristianismo são a fé em Jesus Cristo, o amor aos irmãos e a obediência aos mandamentos de Deus. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro cristão, ele tem essas 3 marcas estampadas, visíveis na sua vida. Ele tem a fé em Jesus Cristo, ele ama Jesus Cristo. Em segundo lugar, ele ama os seus irmãos, ele se importa com o seu próximo, com o seu semelhante. E em terceiro lugar, ele obedece os mandamentos de Deus. Que em nome de Jesus, que essas marcas sejam visíveis sobre a sua vida. Que a cada dia você se comprometa a amar a Deus acima de tudo. Que o seu coração esteja sempre disposto a obedecer o Evangelho de Cristo e viver os presentes, as bênçãos, as dádivas que só Deus pode nos oferecer. Que Deus abençoe sua vida. Que o seu coração continue firmado em Cristo, que a sua vida continue sendo vivida para Cristo, para a glória de Cristo, e que o seu coração esteja sempre pronto para amar a Deus, para amar o seu irmão e para viver o Evangelho de Jesus Cristo na sua integralidade. Que Deus os abençoe, que Deus continue presente sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Nós vamos orar encerrando o nosso estudo bíblico. E se Deus permitir, na próxima semana, nós voltaremos com o nosso estudo bíblico, a segurança do cristão. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós te louvamos pela bênção de estudar a Tua Palavra. Nós queremos pedir ao Senhor agora humildemente, guarda o nosso coração de todo mal. Guarda-nos deste mundo, guarda-nos dos prazeres dessa vida. Que nós tenhamos, ó Deus, um compromisso com o Senhor, com a Tua Palavra, que possamos viver sempre para o Teu louvor. Que o amor ao Senhor, que a vida de devoção, que o Evangelho de Cristo, que a Tua Palavra estejam sempre sobre a nossa vida. E que o Teu Evangelho, ó Deus, seja uma realidade transformadora no nosso dia a dia, onde nós estamos e por onde nós andarmos. Abençoe Teu povo, continue trazendo segurança à Tua igreja. É que nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos ficando por aqui e na próxima semana, se assim Deus permitir, nós vamos continuar essa série, a segurança do cristão, e eu aguardo você. Deus abençoe a todos, um bom restante de semana e uma excelente noite para a glória de Deus.